O Soares também chegou a escrever sobre remigração? Escreveu. Ainda não li o texto. Ele diz que as pessoas que eram a favor da reimigração, vai ser tão feio que as pessoas que são a favor da reimigração vão fingir que não falaram sobre o assunto, porque a reimigração vai ser algo traumático, feio, e vai ser uma tragédia, mas é uma coisa inevitável. Hoje na Inglaterra, as pessoas, se você fala contra isso, você pode ser preso. Então, pode, assim, não, tem gente... Tem casos, assim, da menina que é abusada na rua, e aí ela fala mal que ela é abusada na rua, e ela tem uma pena maior que o abusador dela. Na Inglaterra tem alguns casos. Calma que eu vou falar, eu vou mandar agora, deixa eu pegar aqui, vou mandar agora pro Guilherme, uma notícia aqui de Portugal, que eu falei já algumas vezes, só que eu tinha perdido a notícia. Pronto, mandei agora para você, Guilherme, no WhatsApp, para você colocar aqui pra gente. Isso aconteceu aqui em Portugal, tá? E aí você vai, a partir dessa notícia, eu vou conseguir falar para responder sobre isso. Pronto, aqui está. O Supremo Tribunal de Justiça de Portugal anulou a pena de expulsão a um arguido de 21 anos, natural de Cabo Verde, que tinha sido condenado por 4 crimes de violação. Violação é estupro. Os juízes consideraram que o arguido terá mais condições de ressocialização em território português do que no país de origem. De fato. Eu vou repetir. De fato, ele terá mesmo, mas é absurdo. Agora imagine, esse imigrante, ele tem 21 anos. Ele chegou em Portugal e cometeu 4 crimes de violação contra mulheres. 4. Tem o tempo um deles contra uma... Ele estava em Portugal, na notícia que eu tinha visto anteriormente, ele estava desde os 15 anos em Portugal. Então, em 6 anos, ele conseguiu cometer 4 crimes de violação, que foram provados. É sempre bom ter isso em mente. Um deles contra uma garota de 15 anos. A garota saiu da escola, estava indo para casa, passando por um parque, ele a raptou e consumou o fato. Certo? E agora, a justiça preferiu mantê-lo em Portugal, mesmo ele, em 6 anos, tendo cometido 4 crimes, mesmo ele não sendo cidadão português. Eles fizeram uma escolha, que é o seguinte: a preocupação do Estado português é em manter esse homem com melhores possibilidades na sua vida, ainda que isso signifique o sacrifício de mulheres portuguesas. Sim. E o sacrifício do pagador de imposto português também, que banca ele. Sim. Então, sim. Mas vamos para além da questão do pagador de imposto. Né? Qual é a lógica para mim? Qual é a lógica dos Estados Nacionais? A lógica dos Estados Nacionais seria você ter um povo que o sangue daquele povo está diretamente relacionado com aquele chão, certo? E o Estado teria que ter como função primordial a segurança, manter a segurança daquelas pessoas. É para isso que um Estado Nacional existe. Existe uma ficção jurídica chamada Estado-nação, que ela só deveria ter como função primordial isso. Manter a segurança daqueles que são seus nacionais. Nacionais legítimos. Dado que hoje há muita ilegitimidade dentro daqueles que ganham nacionalidade. Mas aí já é outro debate. A reimigração, eu também acredito que vai ser a palavra do ano. Eu escrevi isso para Valete Plus. É a palavra do ano na Europa. Não haverá como ser outra palavra, porque para que a ideia de estados multiculturais persistam, eles precisam recalcar toda a história da Europa. A história da Europa é a história de guerras, de conflitos, por um conceito-chave chamado etnia. Sempre foi. Qual é a lógica da região dos Balcãs serem aquela guerra contínua perpétua até hoje? Eu tenho um texto muito bom do Slavoj Žižek sobre isso, que ele diz o seguinte: olha, todo mundo olha para os Balcãs hoje e falam, olha, como são bárbaros, como eles se odeiam. Ele falou, pois bem, os Balcãs são apenas a vitrificação do que é toda a Europa. Sim. Eles apenas conseguiram vitrificar porque o resto da Europa, principalmente o centro,
com a União Europeia, está vivendo um momento plasmado e artificial de suposta cooperação, amizade, mas temos que lembrar, Portugal e Espanha, que a Península Ibérica sempre foi uma região de conflito entre não, mesmo Portugal da Espanha, e Espanha. Balcãs, Basco, Catalunha, o Basco com Sim, dentro da Espanha. Terrorista, Catalunha os catalães querendo se separar. A Espanha mesmo, eu já falei isso, eu acredito que quando tivermos as explosões de guerras civis, e eu acredito que nós teremos nos próximos anos, certo? Espanha? Eu coloco que estamos em 2025. Nós estamos em 2025 agora. Tive que olhar no coisa aqui para saber se o ano que era. É janeiro. Estamos, estamos em 2025. Eu acredito mesmo que até o final desse século, o mundo estará de tal modo mudado que, quando olharmos o mapa hoje, ele parecerá algo completamente, assim, distante, completamente irreal, perto do que estará daqui a algum tempo. Porque a Europa, acredito que passará por guerras civis que fragmentarão alguns territórios e outros serão sesimplesmente tomados. Por exemplo, qual é a função de Luxemburgo? É separar Paraíso fiscal. Também é outro. Mas, basicamente, ser um estado tampão. Que separa, salvo engano, Itália e França. Você vai ter vários estados aqui que são estados artificiais, que no final das contas é uma amálgama de várias outras nacionalidades ali dentro, que servem como isso aí, mas para serem estados tampões. Porque quando essa ordem artificial se romper, isso aqui, outra coisa que irá irromper dentro da Europa será diversas guerras civis. Você acha que a gente vai ter então os bretões brigando com os normandos, assim, e vai voltar meio que... Eu acredito, olha, os países de língua germânica, por exemplo, se você vai na Suíça, a Suíça tem uma parte que é germânica, uma parte que é francesa, uma parte que é italiana, certo? Não sei como que será uma divisão disso, mas, por exemplo, a Áustria, essa parte da Suíça, que ela não se identifica muito bem com a parte italiana da Suíça, por exemplo, porque a parte italiana da Suíça é mais pobre do que a parte germânica. Eu acredito muito que os países de língua germânica, eles tentarão o que a gente pode chamar que é um retorno ao pan-germanismo. Então, deixa eu fazer uma pergunta agora, cabeçuda. Sim. Então você está me falando que, em termos simbólicos, o Odin vai acordar de novo e o cristianismo vai entrar em decadência, em alguma medida. Não, você está falando. Sim, acredito. Que os Cara, europeus eu escrevi isso na valete do Psicodélica. Na valete psicodélica? Eu escrevi exatamente isso. Hoje eu postei, se entrar lá no meu Twitter, tem um Odin andando de metrô, que já viram ele na Europa. Põe aí, Júlio, por favor. Eu marquei você, inclusive, você me ignorou, você não respondeu. Eu? Não, cara. O Orlando. A Orlando. Bota meu Odin aí. Mas a gente já tem algumas. A gente já tem alguma ideia de como vai ser o mapa daqui a uns anos. Acabei de ver aqui, velho. A gente vai ter uma América do Norte. Cadê o operador? Põe o Odin aí. Vai ter o estado do Canadá nos Estados Unidos, manda né? aí, Orlando, no Zap. Vou mandar pra ele. Vamos ter o Canadá anexado aos Estados Unidos. Vamos ter a Catalunha. Vamos voltar nessa pergunta, que isso simbolicamente e quem sabe até metafisicamente é uma coisa muito... Olha lá, o Odin andando de metrô aí, ó. Isso é uma coisa muito fundamental. Porque vamos lembrar daquilo que o Renan falou quando ele estava brigando com a Fernanda Torres. Não são os povos que formam os mitos, são os mitos que formam os povos. Sim. Então, o que o Orlando está falando é que necessariamente, para acontecer o que o Orlando está falando, necessita que haja uma mudança mitológica no entendimento de certas secções europeias enquanto povo. O cara precisa parar de acreditar que ele é um francês e voltar a acreditar que ele é um normando. Ele precisa parar de acreditar que ele é um alemão
e voltar a acreditar que ele é, sei lá, como é que chama? Um visigodo. Né? Basicamente, eu não sei se eu farei uma regressão tão forte, mas, por exemplo, os povos de língua germânica na Europa, eles estão... E eu escrevi isso para a Valete Psicodélica, eu estava procurando aqui, mas não está aqui a minha psicodélica. Está com um amigo. Na psicodélica eu escrevi isso. Primeiro, sobre a questão do declínio do cristianismo. Um dos motivos do declínio do cristianismo e para a próxima ordem mundial é que aí, e assim, eu vou falar isso com muita tristeza porque eu sou católico. Aqui atrás tem a imagem da Virgem Maria, né? Mas o catolicismo não tem nada a oferecer para uma ordem de força mais. Absolutamente nada. E esse mundo, uma ordem de força. E esse mundo multicultural é uma perversão da religião católica, né? Essa crença de completamente. Que todos somos iguais, todos somos equivalentes e todos. Eu vou discordar do Orlando e depois eu falo. O paganismo não. O paganismo é o contrário. Eu sou meu povo, esse é meu Deus. Em bom português, pau no seu cu e vamos pra guerra. A premissa básica é essa. Quem estiver com a revista psicodélica aí e quiser abrir, quem estiver em casa assistindo e quiser abrir, vocês vão ver eu falando exatamente sobre a ascensão do neopaganismo na Europa. Eu escrevo sobre isso, sobre a ascensão do neopaganismo. E aí eu vou, e muito porque eu li muito Alain de Benoit. E o Alain de Benoit, ele muito bem fala sobre, e no livro, tem um livro chamado Contra o Liberalismo, que ele coloca nesses termos. Olha, a ordem liberal, multicultural e de enfraquecimento dos povos é basicamente a ordem cristã. Se você, não dá para você, sob o catolicismo, falar, bom, eu preciso ser forte e reconquistar a Europa. Ele falou, você não irá reconquistar a Europa enquanto a sua lógica for a lógica de uma filosofia do fraco. E eu acredito mesmo, a lógica pan-germânica que vai vir é Wotan novamente andando sobre a Europa. Você vai ter na Península Ibérica... Wotan é Odin, tá, gente? Só e aí, sim. Eu até falei isso com os amigos um tempo atrás, porque tem um português identitário que é amigo, e ele falou comigo uma vez... em uma roda, falaram, porque nós somos os descendentes nós somos os herdeiros do Império Romano. Ele falou, não. Nós fomos conquistados pelo Império Romano, porque anterior a eles, Viriato estava aqui. A Lusitânia já existia. Ele falou, nós somos conquistados, não somos herdeiros. Somos herdeiros da Lusitânia. Então, a lógica... para mim vai ser do identitarismo e do paganismo tende a ser, e eu estou vendo uma ascensão do paganismo em toda a Europa muito forte, não só pelos seus símbolos, mas também pelos seus ritos. Os ritos estão retornando para a Europa com muita força, principalmente entre a juventude. Dá uns exemplos pra gente. Vamos lá. Temos um exemplo. Entre os povos germânicos, tem um rapaz que eu leio. Não sou simpático com as suas ideias, é bom deixar claro aqui, não sou simpático com as suas ideias. Apenas leio. Na verdade, ele é austríaco. Aí fica até estranho falar assim. É um identitário austríaco que eu leio. Mas não é quem vocês estão pensando. Basicamente, ele faz uma iniciação para pessoas do grupo político dele na Áustria, e também acabou chamando pessoas da Holanda, da Alemanha, que vão participar, e eles vão para a floresta, fazem iniciações da floresta, ritos mesmo de iniciação, que são ritos de iniciação espiritual, buscando espíritos germânico, né? Uhum. Desculpa? É um rito xamânico. Falei que é um rito xamânico. Exatamente. Sim, um rito xamânico, exatamente. Pô, eu vou discordar bastante de vocês dois, eu não vejo essa... Porque eu vou usar como exemplo uma conversa de uma live que eu tive com o Ricardo Almeida,
Acho que foi no metade do ano passado, quando a gente não via nenhuma... rapidinho, só para deixar claro, eu discordo completamente do austríaco lá que eu citei, tá? Eu não vou citar nenhum filósofo. Só vou citar o filósofo Ricardo Almeida, que eu não sou filósofo, eu não sou analista. Mas numa live, lá nos meados da metade do ano passado, a gente não tinha horizonte de queda da cultura woke. Ele falou que a gente estava no processo, esse processo que você falou, das pessoas até se tornarem mais materialistas, que começou lá no século XIX e tal, e a gente ainda está vivendo o mesmo processo. Eu, naquele momento, eu tinha falado que eu acreditava, pelo que eu via, que em algum momento ia ter uma reação, ia ter um backlash de tudo isso. O Ricardo falou que não, o futuro, do jeito que está indo, o futuro vai ser igual Cyberpunk 2077. Vocês já viram o Cyberpunk 2077? Que todo mundo... Você pode escolher o sexo que você quiser, a hora que você quiser. E realmente, naquele momento parecia isso. Mas por definição, isso é pagão. Em alguma medida, isso é mais pagão. Mas eu não vejo, ainda mais depois que começou a aparecer mais informações, ainda mais sobre a nova geração. É uma geração que está mais religiosa, e não é mais religiosa pagã, mas religiosa cristã, cara. A gente tem fenômenos dos cruzadinhas. Os dados não são assim. Olha, OTAN já andou sobre a Inglaterra. OTAN já andou sobre a Inglaterra e foi conquistado por Alfredo. Foi conquistado por Alfredo. E o cristianismo varreu a OTAN da Inglaterra, cara. Eu acho que vai acontecer novamente isso, porque o cristianismo tem mais, até pela tradição que o cristianismo tem. Hoje pode aparecer, aqui está pipocando novas religiões neopagãs. A história deles é cristã no fundo. Quando tiver um backlash, quando tiver uma revolta cultural, vai ser cristã e eles vão varrer de novo a Europa. Essa é assim que eu vejo. E é assim que eu vejo acontecer. Não, eu espero que você esteja correto. Eu torço por você. Você sabe qual... E a minha análise estava correta, porque o Orlando, o professor Ricardo, ele não via um horizonte de queda da cultura woke. Ele achava que isso ia piorar a situação. E do nada, foi do dia para hoje, porque eu falei, naquele momento eu estava discordando dele, que eu estava começando a ver no cinema e nos jogos, que são entretenimentos de massa muito grandes, essa revolta contra a cultura woke. Falei, cara, se está acontecendo a maior difusão, talvez, o cinema e os jogos, é a maior forma de se difundir ideologias, talvez, se você quiser.